Olá pessoal, estamos abordando nessa aula o plano estratégias do evangelismo pessoal, as técnicas de abordagem. Então, técnica de abordagem no evangelismo pessoal. Vamos lá. Nesse item, vamos falar aqui da questão da transposição. Por exemplo, eu disse que você deve ser natural, que você deve começar de onde a pessoa está, que você deve começar a falar com a pessoa de forma do natural, uma motivação natural. Nesse item, vamos reforçar o assunto. Por exemplo, você vai passar da transição de forma natural para o plano da salvação. Então, por exemplo, se você chega perto de um jardineiro, esse jardineiro está cuidando das flores, você pode elogiar as flores, depois você vai dizer para ele que como é que Deus foi tão sábio, criativo, de fazer flores grandes, pequenas, coloridas, com cheiro, sem cheiro, que nasce nos mais diversos climas. E depois você pode dizer para ele que embora as flores sejam lindas, cheirosas, elas duram pouquíssimo tempo. Bom, você não chegou falando de Bíblia, nem de Jesus, nem de Deus, nem de igreja, nem de nada. Mas você levou aquela pessoa a entender que a nossa vida é como flores. Quando aquela pessoa cair na sua ideia, lembrar que a morte é certa, então você pode usar um texto bíblico, tipo 1 Pedro, capítulo 1, versículo, pode ser o 24, que diz assim: porque toda a carne é como erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Olha só, você chega falando de flor e termina falando de Bíblia, um versículo que fala de flor. Então aquela pessoa não vai ter você como um crente chato, como um Bíblia. Não, ele vai ter você como uma pessoa inteligente. Ele vai gostar da sua conversa, do seu assunto. Então você vai fazer o quê? A transição de forma natural para o plano da salvação. Chega e começa a conversar de coisas naturais até você chegar na salvação, chegar na Bíblia, chegar na igreja, chegar em Jesus. Então, é assim que funciona. Você não dá aquele choque na pessoa. Você chega de forma natural. O próximo item, ele diz que você, se a pessoa mostrar interesse, passe para a fase definitiva. Então, por exemplo, você chega numa praça e vai montar, por exemplo, um grupo de teatro. Aí todo mundo com a cara pintada e tal, ou colocou um telão para passar um filme, um vídeo, ou vai tocar algum instrumento que as pessoas gostam. Então algumas pessoas costumam parar e ficar olhando. Você chame aquela pessoa para sentar, dá uma cadeira para ela, pergunta se deseja, se quer uma água, sei lá, um cafezinho, um suquinho. A pessoa demonstrou interesse e você vai partir para a fase definitiva. Vamos sentar, chega para cá, vamos compartilhar aqui, tem lugar aqui para você, porque a pessoa demonstrou interesse. Se a pessoa não tem tempo, você pode marcar uma hora, anota o telefone da pessoa, o endereço, marca com ela para você fazer uma visita na casa dela, para orar na casa dela, ou até mesmo para um jantar, sei lá. Seja criativo. Então, esse tópico nós falamos aqui, que você deve passar da transição natural para o plano da salvação. Por exemplo, eu falei de flores, eu falei da beleza das flores, eu falei do cheiro das flores, eu falei da inteligência de Deus para criar as flores, e eu falei que as flores morrem muito rápido. E depois eu falei que a nossa vida, a nossa carne, seca como a flor, é Bíblia. E quando a pessoa demonstra interesse, então você começa a falar de Jesus para ela. Tranquilo? Para você não assustar a pessoa. Pessoal, ficamos por aqui.
Até logo mais. Deus abençoe. Olá, pessoal. Estamos abordando nessa aula o plano, estratégias do evangelismo pessoal, as técnicas de abordagem. Então, técnica de abordagem no evangelismo pessoal. Vamos lá. Nesse item, vamos falar aqui da questão da transposição. Por exemplo, eu disse que você deve ser natural, que você deve começar de onde a pessoa está, que você deve começar a falar com a pessoa de forma do natural, uma motivação natural. Nesse item, vamos reforçar o assunto. Por exemplo, você vai passar da transição de forma natural para o plano da salvação. Então, por exemplo, se você chega perto de um jardineiro, esse jardineiro está cuidando das flores, você pode elogiar as flores, depois você vai dizer para ele que como é que Deus foi tão sábio, criativo, de fazer flores grandes, pequenas, coloridas, com cheiro, sem cheiro, que nasce nos mais diversos climas. E depois você pode dizer para ele que embora as flores sejam lindas, cheirosas, elas duram pouquíssimo tempo. Bom, você não chegou falando de Bíblia, nem de Jesus, nem de Deus, nem de igreja, nem de nada. Mas você levou aquela pessoa a entender que a nossa vida é como flores. Quando aquela pessoa cair na sua ideia, lembrar que a morte é certa, então você pode usar um texto bíblico, tipo 1 Pedro, capítulo 1, versículo, pode ser o 24, que diz assim: porque toda a carne é como erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Olha só, você chega falando de flor e termina falando de Bíblia, um versículo que fala de flor. Então aquela pessoa não vai ter você como um crente chato, como um Bíblia. Não, ele vai ter você como uma pessoa inteligente. Ele vai gostar da sua conversa, do seu assunto. Então você vai fazer o quê? A transição de forma natural para o plano da salvação. Chega e começa a conversar de coisas naturais até você chegar na salvação, chegar na Bíblia, chegar na igreja, chegar em Jesus. Então, é assim que funciona. Você não dá aquele choque na pessoa. Você chega de forma natural. O próximo item, ele diz que você, se a pessoa mostrar interesse, passe para a fase definitiva. Então, por exemplo, você chega numa praça e vai montar, por exemplo, um grupo de teatro. Aí todo mundo com a cara pintada e tal, ou colocou um telão para passar um filme, um vídeo, ou vai tocar algum instrumento que as pessoas gostam. Então algumas pessoas costumam parar e ficar olhando. Você chame aquela pessoa para sentar, dá uma cadeira para ela, pergunta se deseja, se quer uma água, sei lá, um cafezinho, um suquinho. A pessoa demonstrou interesse e você vai partir para a fase definitiva. Vamos sentar, chega para cá, vamos compartilhar aqui, tem lugar aqui para você, porque a pessoa demonstrou interesse. Se a pessoa não tem tempo, você pode marcar uma hora, anota o telefone da pessoa, o endereço, marca com ela para você fazer uma visita na casa dela, para orar na casa dela, ou até mesmo para um jantar, sei lá. Seja criativo. Então, esse tópico nós falamos aqui, que você deve passar da transição natural para o plano da salvação. Por exemplo, eu falei de flores, eu falei da beleza das flores, eu falei do cheiro das flores, eu falei da inteligência de Deus para criar as flores, e eu falei que as flores morrem muito rápido. E depois eu falei que a nossa vida, a nossa carne, seca como a flor, é Bíblia. E quando a pessoa demonstra interesse, então você começa a falar de Jesus para ela. Tranquilo?
para você não assustar a pessoa. Pessoal, ficamos por aqui. Até logo mais. Deus abençoe.